Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje, nosso 22º dia de Retiro Quaresmal. O evangelho que vai nos acompanhar hoje encontra-se em Marcos, capítulo 12, versículos do 28 ao 34. E o tema deste dia de retiro é o amor incondicional a Deus. O evangelho nos diz assim: naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouvi, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como dissestes. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, amar ao próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e também os sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. Ninguém mais tinha coragem de fazer pergunta alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, estamos diante de um evangelho em que podemos dizer que o nosso Deus sente ciúmes de nós. O nosso Deus nos ama de tal maneira que ele não quer dividir a nossa atenção, o nosso carinho, o nosso amor com outra pessoa, de outra forma que não seja a vivência amorosa com outra pessoa. Entenda, quando nós falamos vivência amorosa, nós estamos falando de um relacionamento entre irmãos. Não entenda a vivência amorosa com a necessidade de ter alguém na sua vida como para dividir o dia a dia. Não. Algumas pessoas são chamadas a esta realidade, outras não. Então, precisamos já entender que Deus, ele sente ciúme de nós, ele sente amor por nós, ele sente saudades de nós, ele nos quer na presença dele, independentemente se nós estamos casados, solteiros ou viúvos. Ele nos quer e pronto. Esta fala de Jesus, relacionando esta verdade a Deus, ela é para a minha vida, ela é para a sua vida, ela é para a vida de todo o ser batizado. Estar na presença de Deus. Nós podemos dizer que somos amados por Deus de uma maneira onde até mesmo Deus sente saudades e ciúmes de nós. Como assim, diácono? Então agora Deus está expressando o sentimento do ciúme? Sim, meu irmão. Sim, minha irmã. É claro que estamos falando de uma forma figurativa, mas que possamos entender esta realidade. Deus sente saudades quando eu dou a minha atenção, que deveria ser para Deus, para outras pessoas, de forma
exagerada, de forma onde eu esqueço a Deus para servir o outro, para estar com o outro. Mas, diácono, isso me faz confusão, porque o próprio Jesus está dizendo que o outro maior mandamento é que eu ame o outro, que eu ame o próximo como eu amo a mim mesmo. Então, isso quer dizer que eu tenho que me anular, que eu tenho que esquecer de mim mesmo para estar servindo ao outro? Não, meu irmão, não, minha irmã, não é isso. Jesus está dizendo que eu não devo fazer o mal para o outro, porque eu não quero que façam o mal para mim mesmo. Que eu não devo fazer para o outro aquilo que eu tenho reta consciência que é errado, porque eu não quero que façam para mim mesmo. Não é que eu tenho que esquecer da minha vida para que a vida do outro seja mais importante do que a minha. Não, não é isso. Até mesmo quando nós olhamos para o matrimônio, onde duas pessoas se unem e se formam e se transformam em uma só carne, nós precisamos entender que o matrimônio, ele não é um esquecimento de Deus para que você ame o outro de tal maneira que se você amar o outro, tá tudo bem. Deus entende você não amá-lo. Não é isso. Deus precisa permanecer sendo sempre o número um. Ele não deve ser trocado, ele não deve ser deixado, ele não deve ser esquecido por nada e nem por ninguém. Amar a Deus sobre todas as coisas é a necessidade do nosso coração de viver conectado a Ele. Meu irmão, minha irmã, se engana quem acredita que consegue viver longe de Deus, ou ainda se engana quem acredita que consegue viver com um pé amando Deus e outro pé amando as coisas do mundo, porque o nosso Deus, ele é um Deus ciumento, ele é um Deus que requer a nossa atenção, que requer a nossa presença, que requer a nossa vontade de estar com Ele. Um Deus ciumento, um Deus que nos ama, diz uma canção, que Ele é um Deus que nos ama até o ciúme, até o extremo. Nos ama tanto que nos deu como direcionamento, como mandamento, aquilo que nós ouvimos, amar a Deus sobre todas as coisas. E Ele começa dizendo: ouve Israel. Israel era o povo escolhido. Por isso, o Evangelho se inicia dizendo: ouve Israel. Ouve meu povo, ouve povo que eu escolhi, povo amado, povo eleito, povo querido. O povo de Israel não aceitou o Senhor, não aceitou o Salvador. E por isso, o amor de Deus foi expandido para outros corações e chegou ao seu coração e chegou ao meu coração. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Aqui nós precisamos dizer que nós, cristãos católicos, não adoramos a mais ninguém que não seja ao nosso Senhor, ao nosso amado, ao nosso Deus, ao nosso querido Jesus Cristo, o único que é digno de adoração. Dizendo isso, eu digo a você, meu irmão, eu digo a você, minha irmã, nós cristãos católicos não adoramos a Virgem Maria, nós amamos a Virgem Maria, reconhecemos que ela
foi a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Portanto, Deus também, se ela é mãe do Filho de Deus, e o Filho de Deus é Deus, logo, ela é mãe de Deus, mas nós não a adoramos, nós amamos, reconhecemos nela a presença da obediência e do amor de Deus. Quando nós ouvimos a Deus, nós somos beneficiados por algumas realidades. A primeira realidade, o pecado que habita em nós, ele é combatido porque a obediência esmaga o pecado. Ouvir a voz de Deus esmaga o desejo mau que existe dentro de nós. Ouvir a voz de Deus nos afasta dos caminhos errados. Ouvir a voz de Deus nos faz filhos obedientes. E amar ao próximo nos faz entender, nos recorda que eu preciso amar aquele ou aquela que Deus criou. Mas entenda, meu irmão, entenda, minha irmã, amar a Deus é adorar a Deus. Amar ao próximo não é adorar ao próximo, não é fazer do próximo a razão da sua vida. Existem pessoas que, infelizmente, confundem isso e dizem: eu não sei viver mais sem aquela pessoa. É claro que nós temos respeito, carinho, amor, mas não podemos entender desta forma. Não podemos entender que sem o outro nós não conseguimos viver, porque se assim o fizermos, deixamos de amar a Deus em primeiro lugar. Cometemos aquilo que Deus não queria que cometêssemos. Não sei se você conseguiu compreender, mas o Senhor está dizendo a você e a mim que Ele não quer dividir a sua atenção, o seu carinho, o seu amor, em primeiro lugar com ninguém. Ame a Deus, adore a Deus, sirva a Deus, viva com Deus e também, ao mesmo tempo, ame ao seu irmão que está próximo a você, não fazendo para ele o mal, não levantando para ele questões erradas, não armando ciladas, não querendo que ele se dê mal. Você pode até nem ser próximo deste próximo, mas mesmo assim, você não deve querer nunca, jamais, que ele sofra. No final do Evangelho nós ouvimos assim: Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer pergunta: mas por que nós fazemos tudo isso? Para entrarmos no reino de Deus, na morada eterna. Meu irmão, minha irmã, tudo aquilo que o fizermos aqui vale a pena. Vale a pena porque vamos ganhar o maior tesouro de todos, que é a vida eterna, que é estarmos na presença de Deus. Que desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção e a proteção de um Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe.